Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Marcelo Leal, sou professor de Direito Financeiro e Direito Tributário e vou vir aqui nesse vídeo corrigir uma das questões que eu considero como sendo das mais difíceis já cobradas pelas bancas examinadoras quando o assunto é direito tributário. Foi uma questão da banca FCC, o tema é decadência e a prova não foi nenhuma prova de carreira jurídica não, hein? Foi a prova de 2009 do agente fiscal de rendas. Uma questão que precisou o candidato conhecer a jurisprudência do STJ e, além disso, se atentar para vários pequenos detalhes. Uma questão bem maldosa. Então, sem mais delongas, vamos de cara à questão. Essa questão eu até coloquei na minha fanpage, coloquei também em alguns grupos e olha, a taxa de acerto é mínima. A questão realmente é bem difícil mesmo. Vamos ler juntos? Olha só, tá aqui a banca FCC 2009, Cefaz São Paulo. A banca vem e fala o seguinte: em abril de 2008, foi realizada fiscalização em empresa atacadista, na qual constatou-se em sua escrita fiscal, em relação ao ICMS, devido no período de setembro de 2002 a novembro de 2003, que não teria havido, o correspondente pagamento antecipado por parte do contribuinte. Para tudo. Já pega, por favor, aqui, olha só, atenção aqui, esse período aqui, setembro de 2002, novembro de 2003, presta atenção aqui que não houve pagamento antecipado. Nesse período aqui, não houve o pagamento antecipado. Você que já está estudando há algum tempo direito tributário já deve ter se lembrado agora de uma jurisprudência do STJ sobre esse assunto. Muda a contagem do prazo decadencial. O termo ACO, o termo inicial da contagem do prazo decadencial nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, na situação onde o contribuinte deveria, além de entregar a declaração, também efetuar o pagamento antecipado e ele não efetua o pagamento antecipado, há uma diferença na contagem do prazo decadencial. Já vou explorar aqui essa jurisprudência do STJ. Já quero deixar claro para você aqui que o enunciado te disse que de setembro de 2002 a novembro de 2003, um prazo aí um pouquinho maior que um ano, nesse período não houve pagamento antecipado. Ah, professor, e a declaração entregue pelo contribuinte? A questão não disse nada. A questão não falou nada. Até porque eu já te adianto o seguinte: se houvesse sido entregue a declaração, se o contribuinte tivesse declarado, ora, até o montante que ele declarou, de acordo com a súmula 436 do STJ, o crédito tributário já teria sido constituído. Perfeito? Então a questão não falou nada com relação a entregar a declaração. Apenas disse que o contribuinte não efetuou o pagamento antecipado no período de setembro de 2002 a novembro de 2003. E aí continua a questão. E em relação ao ICMS, devido no período de dezembro de 2003 a março de 2005, teria havido pagamento antecipado, só que a menor. Então, nesse período aqui, de dezembro de 2003 a março de 2005, teria havido pagamento a menor. Em virtude de tais fatos, foi lavrado o auto de infração e imposição de multa, com cobrança das diferenças de ICMS devido, mais multa e juros de mora. A regular notificação do auto de infração deu-se aqui, é a data mágica para você. Abril de 2008, ou seja, com a notificação do auto de infração é que você vai constituir o crédito tributário. Somente com a entrega ao sujeito passivo da notificação que fora constituído contra ele um crédito tributário é que você vai parar de contar o prazo decadencial e vai analisar se aquele crédito foi constituído dentro ou fora do prazo de decadência. Você já estudou isso, já sabe que o prazo decadencial é aquele prazo que corre contra o credor para que ele constitua o crédito tributário. Perfeito? Então o fisco tem um prazo de 5 anos
varia a depender da modalidade do lançamento, a contagem do prazo, o início da contagem do prazo. Se o lançamento ele obedece à modalidade de ofício direto, ou se o lançamento obedece à modalidade por declaração, você vai começar a contar o prazo de decadência na forma do artigo 173, inciso 1 do CTN. É a regra geral. Se o lançamento obedecer à sistemática do lançamento por homologação, ou seja, o contribuinte, além de praticar o fato gerador, ele também tem que entregar a declaração e efetuar o pagamento antecipado, aí então você vai lá no artigo 150, parágrafo 4º do CTN, e a decadência começa a ser contada a partir da data da ocorrência do fato gerador. Eu vou mostrar aqui esses artigos para você. Eu só queria já salientar aqui no enunciado da questão que nós temos dois períodos distintos, e o que está aqui separando um do outro é que no primeiro, setembro de 2002 a novembro de 2003, não houve o pagamento antecipado. De dezembro de 2003 a março de 2005, houve o pagamento antecipado a menor. Então o fisco vai constituir a diferença. Bacana? Aí vem a tua banca examinadora e traz para vocês as assertivas. Essa aqui é a original, a redação original da questão. A A e a B você já mata de cara. Por quê? Tanto a A quanto a B fala aqui em prescrição. Ora, o prazo que corre contra o credor para que ele constitua o seu crédito não é de natureza prescricional, mas sim de natureza decadencial. Então aqui você já mata A e já mata B. O problema vem da C, D e a E. Antes de entrar no mérito de cada uma das assertivas, vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar aqui a regra da contagem do prazo decadencial lá no direito tributário. A regra é a seguinte, você, fisco, tem 5 anos para constituir o seu crédito. Você tem 5 anos para constituir o seu crédito, contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Então você tem 5 anos, se o caso, o fato gerador vem em 2010, já poderia o fisco ter lançado e constituído o seu crédito em 2010? De acordo com a regra, a decadência começa a ser contada no primeiro dia do exercício seguinte, 1º de janeiro de 2011. Começa a fluir o prazo de 5 anos contra a Fazenda Pública para que ela constitua o seu crédito tributário. Bacana? Essa é a regra. Quem que obedece essa regra? Lançamento por declaração e lançamento ex officio, de ofício. Só que o assunto é ICMS, lançamento por homologação. Aí você vai aonde? No 150, parágrafo 4º, e fala lá para você ele que, se a lei não fixar prazo para homologação, será de 5 anos, contados da data da ocorrência do fato gerador. Então, no lançamento por homologação, você começa a contar o prazo decadencial da data da ocorrência do fato gerador. Se o fisco nada fizer durante esse prazo, diz a lei, o CTN, que você irá reputá-lo que homologado de forma tácita. O fisco tem 5 anos, ou para homologar de forma expressa, ou para discordar, para fazer o que fez lá a autoridade fazendária no enunciado da questão, lavrar o auto de infração. Se em 5 anos houve a entrega da declaração, pagamento antecipado, o fisco, a partir desse momento, tem 5 anos para concordar expressamente, emitir um ato administrativo dizendo que o crédito tributário está extinto pelo pagamento, ou discordar, lavrar o auto de infração, que é o que? O lançamento direto supletivo. Ele faz no lugar do contribuinte. Está errado. O fato gerador foi 100 e você declarou 80, pagou 80. Vou constituir os 20, a diferença, tenho que constituir esse crédito. Lavra o auto de infração. Ele tem 5 anos. Se ele não fizer nesse prazo, presume a lei que o fisco concordou implicitamente, tacitamente, com o que o contribuinte fez. Homologação tácita do lançamento. 2 observações. Você vê que no final do parágrafo tem uma ressalva. Tem uma grande discussão aqui. Então a partir de quando você começaria a contar a decadência nas situações de dolo, fraude e simulação? Para concurso público, você vai o que fala o STJ.
Isso aqui é o seguinte, é uma exceção. A regra nós vimos, a regra está aqui, 173, inciso 1. O lançamento por homologação obedece à exceção do 150, parágrafo 4º. Só que dentro da exceção, temos outra exceção. E aí, meus amigos, exceção de exceção vira o quê? A regra. Então, no caso de dolo, fraude e simulação, você vai fazer o quê? Aplicar o prazo na forma da contagem do artigo 173, inciso 1, primeiro dia do exercício seguinte, ao qual ele poderia ter sido efetuado. E o enunciado te diz o seguinte: e quando o contribuinte, exemplo, não declara e nem promove o pagamento antecipado, mesmo no caso do lançamento por homologação, você vai começar a contar o prazo decadencial no dia da ocorrência do fato gerador? Eu te respondo, não. E quem fala isso para ti, meu amigo, minha amiga, é o STJ. Olha aqui comigo, rapidinho, a emenda desse julgado aqui. Nos tributos sujeitos ao regime do lançamento por homologação, a decadência do direito de constituir o crédito tributário se rege pelo artigo 150, parágrafo 4º do CTN. Isso é, o prazo para esse efeito será de 5 anos a contar da data da ocorrência do fato gerador. A incidência da regra supõe, evidentemente, hipótese típica de lançamento por homologação, aquela em que ocorre o pagamento antecipado do tributo. Aí ele fala para você, se o pagamento do tributo não for antecipado, já não será o caso de lançamento por homologação. Hipótese em que a constituição do crédito tributário deverá observar o disposto do 173, inciso 1 do CTN. Então, meus amigos, tranquilo? Vamos fazer então aqui uma pequena revisão? Custa nada, né? Vamos lá então fazer aqui uma pequena revisão. Olha só, a regra geral, o lançamento de ofício ou por declaração. Artigo 173, inciso 1 do CTN, você conta a partir de quando mesmo, hein? Primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. E na homologação, regra geral, dia do fato gerador. Agora, quando há dolo, fraude e simulação, cai lá no 731. E quando não há pagamento antecipado pelo contribuinte, também caso do 1731. Bacana, meus amigos? Legal, hein? Com isso a gente fecha então aqui o nosso vídeo, essa nossa dica. Uma questão bastante difícil, cheia de detalhezinho que a FCC cobrou nessa prova de fiscal de rendas. Eu acho que essa questão pode ser repetida várias vezes pelas bancas examinadoras, que vai derrubar aí a maioria dos candidatos. Questão bem complicada mesmo, então atenção, não quero que você aí, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo, não quero que você erre isso nunca mais. Atenção para o mês de dezembro, hein? Atenção se é lançamento por homologação e se há ou não o pagamento antecipado do tributo. Bacana? Meus amigos, vou deixar aqui com vocês os meus contatos. Caso vocês tenham alguma dúvida, queiram tirar alguma dúvida com relação a uma questão parecida, queira mandar e-mail, enfim, fazer alguma crítica, sugestão, tá aqui meu e-mail. Eu sempre também faço dicas, simulados, tiro dúvidas na minha fanpage ou no Twitter também, e tem meu blog aqui, tributarioconcurso.com. Sinta-se à vontade de entrar em contato com qualquer um desses canais, todos eles são meio idôneos para você conseguir falar comigo. E desejo para você bons estudos aí e que dure o menor tempo possível a sua fase concurseira. Forte abraço.